Bom, então essa semana a gente inverteu a ordem que a gente geralmente está trazendo os livros aqui para o canal. Eu conversei especificamente sobre um ponto que existe dentro desse livro aqui, sobre os racionalistas, o livro chamado Conservadorismo, do Michael Oakeshott. Eu expliquei no último vídeo que, apesar desse livrinho ser bem pequeno assim, ele é composto de 3 ensaios muito bons desse autor. Cada ensaio vai dar origem a um vídeo específico, mas a inversão dos papéis aqui não vai prejudicar a nossa discussão, porque hoje eu quero conversar principalmente sobre esse livro chamado A Política da Fé e a Política do Ceticismo, do mesmo autor. Este que é um dos livros mais conhecidos do Michael Oakeshott, foi publicado pela Realizações em 2018. Então, se você tem interesse sobre o tema, se você gosta do Michael Oakeshott, pegue aí a sua cerveja, o seu café, fique à vontade, porque hoje eu vou de água mesmo. O Michael Oakeshott, ele é um filósofo britânico que vai passar a vida dele inteira dentro do século XX. Então, ele nasce no início de 1900 e alguma coisa e ele vai falecer em 1990. E é claro que o século XX, com todas as coisas que a gente já conhece que aconteceram, com todos os autoritarismos e totalitarismos e guerras, vão influenciar diretamente a filosofia política que ele desenvolve. E eu diria que o Oakeshott, ele é um clássico filósofo britânico. A escrita dele é sofisticada, ele tem esse ar assim de uma pessoa que tomaria chá da tarde às 4 horas de forma impreterível todos os dias. E é também por causa dessa escrita sofisticada que os livros dele não são tão recomendados assim para quem está começando, para quem está se jogando nessa aventura que é filosofia política. Ele tem, de fato, uma escrita um pouco mais rebuscada, e o fato dele ser um ensaísta significa dizer que ele escreve artigos e esses artigos acabam sendo condensados em livros, tornam a compreensão da obra dele um pouco mais complicada. Só que, se você é uma pessoa que está acompanhando aqui no canal desde o início das nossas discussões, que começou lá com o caminho da servidão do Hayek, não vai ter nenhum tipo de problema em encarar esse livro aqui, tá? Porque as ideias que estão por trás de A Política da Fé e A Política do Ceticismo são impressionantemente parecidas com as ideias do Thomas Sowell em O Conflito de Visões. Então, o Sowell é um economista americano que vai conseguir transcrever as ideias dele de uma forma mais americana, de uma forma mais despojada, dando exemplos um pouco mais físicos, assim, digamos. Mas as ideias são muito parecidas. O que o Sowell desenvolve em Um Conflito de Visões sobre como as visões de mundo, as formas de enxergar a natureza humana, tanto de um lado do muro quanto de outro, vão definir o tipo de coisa que a pessoa acredita que o governo deve fazer, é basicamente o que o Oakeshott traz para cá, mas ele traz para cá de uma forma poética, de uma forma muito mais bonita. E eu andei dando uma pesquisada, assim, porque eu fiquei muito impressionada com o quanto as ideias desses dois autores são parecidas. E me parece que nem o Sowell nem o Oakeshott sofreram influência mútua. Então, o Sowell não chegou a conhecer o Oakeshott ou as ideias do Oakeshott antes de escrever O Conflito de Visões, e muito menos o Oakeshott, né, que morreu em 1990. Esse livro, A Política da Fé e do Ceticismo, na verdade, ele vai ser escrito em algum momento depois da Segunda Guerra Mundial. As pessoas que fazem o prefácio aqui dizem que provavelmente foi em 1952 que esses ensaios foram escritos, só que eles só vão ser publicados depois da morte do autor. Então a esposa dele encontra esses manuscritos datilografados, algumas coisas meio perdidas assim, e só então eles são reunidos para serem publicados em 1996, e essa tradução aqui da Realizações, eu já adiantei, foi publicada em 2018. E o Oakeshott, é claro, ele vai ser um expoente conservador, e um pouco do que é a visão de mundo dele sobre política e sobre filosofia vai estar resumida num trechinho que a gente encontra de um ensaio que ele publicou em 1930, ou seja, antes desses ensaios aqui, onde ele escreve que, de um lado, estão as 3 modernas doutrinas autoritárias, o comunismo, o fascismo e o nacionalsocialismo, e de outro, o catolicismo e o liberalismo. Para a mente liberal e católica, a noção de que os homens tenham autoridade para planejar e impor um modo de vida à sociedade soa como uma ignorância pretensiosa. Só pode ser considerada por homens que não têm respeito pelos seres humanos e estão dispostos a torná-los meios para a realização de suas próprias ambições. E essa ideia de planejamento, de você enxergar o homem como capaz de traçar uma linha e seguir essa linha à risca, me lembrou
uma frase brilhante que o diabo fala nesse outro livro que já conversamos aqui no canal, que é O Mestre e Margarida. Então, dentro desse livro, a gente tem o diabo aportando em Moscou, e nos primeiros capítulos, então isso aqui não é um spoiler, ele vai encontrar com dois grandes literatos da literatura soviética, membros do alto escalão do Partido Comunista, e esses literatos estão discutindo exatamente a existência de Jesus, se Jesus foi só o Jesus histórico ou se ele foi realmente o Messias, o Salvador. O diabo aparece, começa a questionar esses literatos, que confessam que não acreditam em Deus, e o diabo fala, não, beleza, eu entendi que vocês não acreditam em Deus, mas se Deus não existe, quem é que governa o mundo? E um deles responde, que pergunta idiota, né? É lógico que são os homens que governam os próprios homens, os homens que governam o mundo. E o diabo retruca, peraí, você tá dizendo que o homem governa tudo, mas assim, o homem, ele é incapaz de fazer planos para um período estupidamente curto de tempo, digamos assim, 1000 anos. Pro diabo, 1000 anos é um dia, né? E como é que você está falando que essa pessoa que não consegue planejar alguma coisa para daqui a 1000 anos, ela consegue planejar qualquer coisa? Mas mais do que isso, o homem, ele não consegue planejar nem a sua própria vida de uma forma mais ou menos satisfatória. Então, pode ser que você trace assim, um plano para sua existência até você morrer velho, e acontece alguma calamidade, como um câncer ou um acidente, alguma coisa mais abrupta, e você, que até ontem era senhor do seu próprio destino, se vê ali dentro de um caixão de uma morte súbita, e os seus próprios familiares vão te enterrar e a vida que segue, sabe? E o literato começa a responder, tá, mas a gente sabe que o homem é mortal. Tudo bem, eu assumo isso, mas aí antes que ele consiga terminar, o diabo fala essa frase brilhante. Sim, o homem é mortal, mas isso é desgraça pouca. O pior é que ele é subitamente mortal. Esse é o cerne. E, em geral, não consegue dizer nem o que vai fazer hoje à noite. Enfim, só essa divagação, assim, porque eu me lembrei imediatamente da leitura desse outro livro. E na política da fé e do ceticismo, o Oakeshott vai procurar responder o que o governo deve fazer. E os outros autores, a maior parte dos filósofos, estavam preocupados sobre quem deveria governar. Ele, não, vamos deixar essa pergunta um pouco de lado e vamos tentar responder o que o governo deve fazer. E ele acredita que, para responder essa pergunta, acabam surgindo duas linhas de raciocínio muito distintas. Essas linhas de raciocínio, ele consegue identificá-las através do que ele chama de ambiguidade na linguagem. Então, a gente já conversou sobre isso aqui no canal, quando a gente discutiu sobre liberdade, sobre as origens da palavra liberdade e sobre como muitas vezes o significado original da palavra liberdade vai ser deturpado para significar uma coisa completamente diferente. O Oakeshott, ele vai identificar essas palavras, liberdade, direito, justiça, sobre como isso significa coisas diferentes para pessoas diferentes, e na opinião dele, essa é uma prova de que tá tudo bem, sabe? E que isso nasce naturalmente durante a política, isso é um reflexo da existência natural desses dois tipos de visão, desses dois tipos de respostas sobre como o governo deve seguir, como o governo deve planejar as suas políticas públicas. Ele não vai deixar de reconhecer que a linguagem pode ser usada como instrumento das autoridades para determinado fim. É lógico, ele viveu ali no ápice da União Soviética, ele conhece o que aconteceu durante o nazismo, essa manipulação da linguagem para fins de propaganda, só que não é sobre isso que ele está falando. Ele está falando desse fenômeno que é natural. A ambiguidade, ela é natural. E mais do que isso, ela é saudável. Ela mostra que se existe ambiguidade, você não está preso em um extremo ou em um outro extremo desses dois tipos de resposta a essa pergunta. E outro ponto que ele acredita que é importante ser frisado logo no início do livro é que, para o Oakeshott, esses dois tipos de política, eles não são inimigos mortais. Na verdade, eles são inimigos mortais, sim, só que eles ficam ali em um cabo de guerra eterno, e esse cabo de guerra é o que vai equilibrar a forma de governo mais razoável. Então, em determinado momento histórico, você tem uma parte dessa política puxando para o seu lado e ganhando, mas isso gera uma reação do outro lado, e é através desse cabo de guerra, dessa tentativa de se chegar a um equilíbrio, que você teria
uma evolução da humanidade, uma evolução da civilização. Então ele enxerga esses dois tipos de visão de mundo mais como aquele yin e yang e menos como aquela luta entre o Behemoth e o Leviatã que vai acabar no apocalipse, sabe? Que a gente conversou lá em Conflito de Visões do Thomas Sowell. Então essa coisa meio complementar, esses dois peixinhos, um que sobe, um que desce, as forças entrópicas atuando e você tendo alguma coisa de reacionário tentando podar as arestas das mudanças, e algo nesse sentido. Ele vai chamar esses dois tipos de resposta de um lado a política da fé e do outro lado a política do ceticismo. Falando sobre a política da fé, apesar do nome, não tem nada a ver com a nossa fé cristã, com a fé de acreditar em um Deus, com a fé de acreditar na salvação eterna. O contrário, na verdade, é por não acreditar na salvação, é por não acreditar que os homens dependam dessa salvação divina, que a política da fé vai surgir dizendo que o homem ele vai conseguir a salvação aqui mesmo, no mundo terreno. E que o homem, ele tem as suas limitações, mas a maior parte dessas limitações ela é causada pelo sistema. E que você precisaria organizar esse sistema de uma forma mais eficaz, de uma forma mais rápida, para que o homem consiga atingir algum grau de perfeição. Então, a ideia de que o homem pode atingir um nível de perfeição aqui na Terra, ela vai imbuir essa política da fé em sua raiz. Gente, isso é muito parecido com aquela visão irrestrita de mundo que o Thomas Sowell propõe, certo? Essa visão de que o homem ele pode ser desenvolvido e atingir algum tipo de plenitude, desde que isso seja feito de uma forma eficaz. E é claro que as pessoas que compartilham dessa política da fé vão enxergar no governo um tipo mais rápido, uma forma mais rápida de você conseguir organizar a sociedade para atingir esse fim específico. Eu tô falando isso aqui com essas palavras, mas como eu disse, o Oakeshott, ele é muito sofisticado. Então, a forma com que ele vai descrever a política da fé é uma forma muito bonita. Eu vou dar um exemplo. Política da fé, a perfeição humana é buscada justamente porque não está presente. E, além disso, acredita-se que não devamos, nem podemos, depender da providência divina para a salvação da humanidade. A perfeição humana deve ser alcançada pelo esforço humano. E, neste caso, a confiança na efemeridade da imperfeição provém da fé no poder do homem e não na providência divina. E as consequências disso para a política é que acredita-se que o governo seja o principal agente do aprimoramento que resultará nessa perfeição. A função do governo, portanto, é entendida como o controle e a organização da atividade humana como o propósito de alcançar a sua perfeição. Ele vai traçar as origens dessa política da fé lá no final da Idade Média, no surgimento do renascentismo, do humanismo, no momento em que a humanidade ela começa a identificar o indivíduo como indivíduo e não o indivíduo como parte de uma comunidade e que deve se sacrificar em prol dessa comunidade, e ela vai se desenvolvendo a partir daí, vai adotando as várias formas que ela consegue adotar, as várias roupagens. E ele cita dois escritores, dois filósofos, pensadores, que vão fundamentar essa política da fé de uma forma mais clara, que eu já conversei no outro vídeo com vocês, que é o Francis Bacon e o René Descartes. Já a política do ceticismo vai ser um reflexo daquela visão restrita de mundo. As pessoas que acreditam que os seres humanos são frágeis, que os seres humanos são imperfeitos e que não tem muito que a gente possa fazer sobre isso, sabe? O máximo que a gente vai conseguir fazer através das informações incompletas que temos disponíveis, vai ser colocar algum limite ali, um limite acolá, e a gente vai tentar gerenciar os conflitos que naturalmente surgem das interações humanas da melhor forma possível. Então, as pessoas que acreditam na política do ceticismo, elas não vão enxergar a atividade de governar como algo bom, simplesmente como algo necessário. E aí eu vou pedir licença para o próprio Oakeshott, porque, na minha opinião, nesse ensaio aqui chamado Ser Conservador, ele vai, de uma forma muito poética, descrever o porquê que as pessoas acreditam nessa política do ceticismo em detrimento da política da fé. Cada um de nós segue o próprio caminho, e não há projeto tão improvável que ninguém o persiga, nem empreitada tão tola que ninguém a adote. Há aqueles que passam a vida tentando vender cópia do catecismo anglicano aos judeus, e metade do mundo está engajada em tentar fazer a outra metade querer o que nunca quis até hoje. Todos nós temos tendência de ser bem passionais quanto ao que nos interessa, seja fazer ou vender coisas, seja negócios, ou esporte, religião, estudos, poesia, bebidas ou drogas. Cada um de nós tem a sua própria preferência. Para alguns, a oportunidade de fazer escolhas é uma chamada prontamente respondida.
outros já não a recebem tão bem e até a consideram um fardo. Aí ele continua: alguns cultivam sonhos de mundos novos e melhores, outros tentam seguir por caminhos mais familiares ou preferem não fazer nada. Ele conclui assim, que nossa conduta consiste, na maior parte das vezes, em assimilar nossos interesses aos outros através de pequenos ajustes. Isso aqui nada mais é, gente, do que aquela ideia do Hayek, que está em Caminho da Servidão, de que em uma sociedade complexa como a nossa, em uma sociedade multicultural, cada vez mais multicultural, né, você nunca vai conseguir traçar um código de moral que é aplicável a todos os seres humanos de forma uniforme. Cada pessoa vai ter um código de moral distinto e ela vai acreditar em coisas diferentes. E que a partir do momento em que o governo tenta traçar um plano, ele vai ter que obrigar pessoas que não compartilham daquele código moral a compartilhar, isso vai dar um problema infinito. Bom, o Oakeshott, ele não gosta muito do Hayek, tá? Em determinado momento desse livro aqui, ele vai mencionar o Caminho da Servidão de Hayek, e ele vai falar que um dos problemas do Caminho da Servidão é que ele fez muito sucesso como sendo um plano contra qualquer tipo de plano, e que isso o tornaria um plano. Então, é essa a origem da discordância dele com a Margaret Thatcher, tá? Eles se rolaram um entreveiro ali entre os dois, porque para o Oakeshott, a Thatcher seguiria o caminho da servidão como uma cartilha a ser seguida na política, como um livrinho de técnica sobre o que deve ou não deve ser feito. E para o Oakeshott, se você acredita nessa política do ceticismo, você nunca vai conseguir enxergar o governo como uma forma de um plano. As formas com que o governo cético operam vão depender muito de sistemas de transmissão de informações muito difusos. E você não pode pegar um livrinho e usar como cartilha, usar como manual. Essa é a crítica que ele faz ao Hayek, mas eu acredito que é mais uma crítica às pessoas que vão seguir o Hayek como uma cartilha. Ele pontua aqui também que a gente nunca deve enxergar a política do ceticismo como uma simples reação à política da fé. Pode parecer que isso acontece porque a política da fé ela vem predominando na política nos últimos 2 séculos, mais ou menos. Só que a política do ceticismo, ela nasce com os próprios seres humanos. Ela nasce anteriormente à política da fé, só que ela vai, de fato, ficar ali correndo atrás dessas mudanças, dessa quantidade de mudanças que acontece, principalmente porque, nos últimos séculos, as autoridades passaram a obter um poder de controle que elas nunca tiveram e nunca sonharam em obter. Então, o monarca lá do início do século XIII, XIV, ele jamais pensaria que ele um dia teria à disposição dele a quantidade de ferramentas de controle, de poder mesmo, que os governantes de hoje em dia têm. Então, não enxergar, ele frisa isso, que a gente não pode enxergar nenhuma nem outra como uma reação, que na verdade a gente sempre tem que pensar nesse cabo de guerra, sim, nessas coisas que vão se equalizando ao longo do tempo. E é claro que, na opinião dele, a política da fé vem ganhando espaço e que meio que está na hora da gente começar a adotar uma política do ceticismo de uma forma mais reiterada, porque você precisa puxar o cabo de guerra para o lado de cá, porque senão você vai chegar a extremos que não são recomendáveis, como o extremo que aconteceu na União Soviética, por exemplo, que seria o extremo da política, o extremo mais absoluto da política da fé já vivenciado pelos seres humanos. Para isso, ele vai resgatar alguns autores clássicos que ele acredita que devem ser resgatados e devem ser estudados como uma forma de fazer política cética, e ele vai mencionar o clássico também, que é a Revolução Francesa como essa coroação da política da fé, e a Constituição Americana como uma coroação da política do ceticismo, naquilo que a gente já vem conversando, que a gente conversou no livro da Gertrude Himmelfarb, sobre as diferenças das revoluções francesa, da Revolução Americana e da Revolução Inglesa. E nesse livro também existe um resgate histórico muito legal sobre a história política da Inglaterra, desde a Revolução Gloriosa, sobre como ambas as políticas vão se intercalar ao longo da história da Inglaterra. Para você que gosta de política inglesa, esse livro aqui vai te dar um resgate histórico muito legal. E mais do que isso, o Oakeshott, ele é um filósofo muito prático. Então ele vai dar meio que dicas mesmo de como a política ela deve ser encaminhada para o lado do ceticismo. As coisas que podem, as coisas que não podem ser feitas, essa necessidade de que você precisaria abandonar os aventureiros da política, que você precisa confiar um pouco mais na política tradicional, isso ser resgatado. É claro que pensando assim para o Brasil, isso fica
muito distante, né? O que nós vamos resgatar? Nós vamos resgatar a Constituição Brasileira de 88, que é uma Constituição pautada na política da fé. Se não a Constituição Brasileira de 88, onde que a gente vai buscar esse resgate cético? É um pouco mais complexo fazer isso para um país tão novo quanto o Brasil do que para fazer com uma política tão bem consolidada em uma democracia, em uma monarquia parlamentarista consolidada como é a Inglaterra e os Estados Unidos. E eu acredito que a gente conversou bastante sobre esse livro, ficou um pouco longo, mas isso vai continuar acontecendo porque deu para perceber que as ideias vão se concatenando, assim, as ideias dos autores vão se complementando, e eu acredito que esse livro aqui vai ser um complemento brilhante para o livro Conflito de Visões do Thomas Sowell. Então, os dois vão, assim, vão te ajudar aí a tentar entender quais são as origens dessas disputas que a gente está vendo na política nos dias de hoje. Apesar de, como claro, são dois autores que compartilham da visão restrita de mundo. E eu ainda não consegui encontrar um autor que vai falar sobre esse assunto dessa forma, compartilhando da visão restrita de mundo. Mas estamos procurando, em algum momento isso vai aparecer. Eu quero agradecer novamente as pessoas que estão apoiando o canal, que estão apoiando de qualquer forma, tá, gente? Sendo diretamente ali no apoia.se/olabocós, seja comprando as coisas através do link da Amazon, adquirindo as canecas, compartilhando com pessoas que vocês gostam, porque à medida em que o canal vai crescendo, a gente já tem 10 mil inscritos agora, eu vou fazer um vídeo de comemoração ainda. Eu quero trazer uma qualidade de vídeo, de som, de áudio melhor para vocês também. Eu quero manter uma sequência melhor de publicações de vídeos e para isso eu preciso reinvestir tudo isso que vocês estão apoiando no próprio canal. Então montar um estúdio melhor, arrumar um microfone, esse tipo de coisa, certo? É isso, eu espero que vocês tenham gostado e até os próximos vídeos. É final de ano, confusão, mas vai dar certo, tá? Sigam nas outras redes sociais, porque eu vou anunciar o que vai acontecer sobre o Clube o Clube Bocó lá no meu Instagram, principalmente. Então, se você não quer perder as inscrições, não deixe de me acompanhar por lá, porque eu vou anunciar para você que tá meio perdido assim, que tá querendo saber por onde começar. É isso e até o próximo vídeo.